Muito bom dia, Rio Grande do Sul. Agora 11 horas e 30 minutos. Segunda-feira, 22 de novembro. Mais uma semana começando. Respira, porque tá tudo muito corrido. A gente tá a milhão. Respira e vai. Agora, os destaques. O que era para ser uma confraternização, olha só, terminou em confusão entre motoqueiros aqui na capital. Primeiro destaque de hoje com o Lucas Abate. Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciane, a todos que nos acompanham. Era um domingo de sol, temperatura agradável, bom para fazer um passeio de moto. Só que o pessoal quis foi mesmo arrumar confusão. Terminou em tiroteio e facadas. Isso na zona norte de Porto Alegre. Daqui a pouco eu volto com os detalhes. Daqui a pouco, então, todos os detalhes dessa confusão aí no encontro de motos, aí na região central de Porto Alegre, no bairro Floresta. Gente, teve até disparo de arma de fogo, teve gente ferida. A gente mostra todos os detalhes logo mais. E vocês lembram da operação que descobriu um esquema que vendia carne de cavalo para hamburguerias e lancherias aqui da Serra Gaúcha? Os presos foram recebidos lá na cadeia e aí de dentro da cela gravaram vídeos respondendo, inclusive, perguntas de como é que funcionava esse esquema. Destaque para o Guilherme Roquete da redação. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Lu. Bom dia a todos. Satisfação em começar essa semana contigo, Lu. Pois então, será que depois que esse grupo aí caiu no chilindró, eles começaram a se arrepender? Pois é, o que eles chegaram a dizer, inclusive nesses vídeos que a gente vai mostrar o conteúdo na íntegra daqui a pouco. Será que eles começaram a se arrepender daquilo que estavam fazendo? A gente vai mostrar daqui a pouco mais então aqui no SBT Rio Grande. Será que estavam arrependidos? Olha, os vídeos são surpreendentes, viu? Quer dizer, nada surpresa, né? A gente não fica surpreso mais com isso. Mas, assim, falando na maior tranquilidade, o preço que eles pagavam, né? Que eram gordinhos, que o pessoal queria mesmo era preço baixo. Daqui a pouco a gente traz essas informações direto aqui da redação, informações quentinhas, novidades sobre essa operação que prendeu uma quadrilha que vendia, né, carne de cavalo como se fosse carne de gado. E as condições terríveis, insalubres, sem nenhuma higiene. Várias hamburguerias de Caxias do Sul compravam esses hambúrgueres. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. E daqui a pouco, agora 11 horas e 33 minutos, mas logo mais nós vamos mostrar uma imagem, olha, gente, no mínimo muito curiosa. O que vocês acham que esse homem vai roubar dentro dessa casa? Eu já antecipo que é algo muito inusitado. A gente não vai agora mostrar a imagem, porque senão a gente vai estragar a surpresa. Mas ele entra na casa, né, pé por pé. Aí ele não viu nada para roubar. Gente, ele vai no pátio. Daqui a pouco eu respondo. Não vou contar agora não, senão vou quebrar a surpresa. Daqui a pouco a gente traz todos os detalhes direto da redação. Agora um recadinho, porque o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul lamenta o descaso com os médicos da capital. A entidade destaca que se mantém atuante na busca de soluções e conquistas aos pleitos da categoria. Os médicos estão com a gente nos momentos mais importantes das nossas vidas, desde a primeira batida dos nossos corações. Por isso, respeito ao ato médico e defesa à condição de trabalho e contrato desses profissionais é responsabilidade dos gestores e consideração de todos nós. Valorize os médicos, valorize a vida. Simers, defender os médicos é defender a saúde. E agora, 11 horas e 35 minutos, 34, quase 35. Pois é, fim de semana no Brasileirão foi... Ô, Matheus, tinha que chegar mais. Foi bom pro Grêmio, mas foi ruim pro Inter, é isso? É verdade, não foi 100% bom para os dois gaúchos. Aliás, para os três gaúchos, né? Infelizmente também o Juventude perdeu. Vou te fazer uma pergunta, tá mais confiante no Grêmio? Difícil essa pergunta, viu? A gente deu uma aliviada, mas aí a gente olha para os próximos desafios, dá aquele frio na espinha. Próximo jogo, inclusive, contra o Flamengo. Pois é. Flamengo do Renato Portaluppi, que no sábado fez a festa no Beira-Rio. Eu estava lá acompanhando também com o Marcinho Black.
Mas o Marcinho tá chegando para mostrar o arquibancada. Spoiler, ele não saiu feliz, não. Flamenguista aí, ó. Fazendo fotinho no Beira, velho. Vamos rebaixar o Grêmio! Tamo junto! O Grêmio vai jogar na Série B! E aí, torcedor colorado, hoje é dia de Inter e dia da consciência negra. Dale! Tamo junto! Dia da Consciência Negra é dia de luta, não é dia de comemoração nem nada, para nos mostrar que ainda tem muito para se lutar, para se conquistar. Começamos ligadinhos, hein? Olha o pessoal na trava lá, ó. Tudo ligado, começamos ligadinho. Primeiro contra-ataque do Flamengo, a gente toma o gol dos caras. Vamos lá, Colorado. Não pode dar espaço pro contra-ataque do Flamengo. Tem que atacar os caras, mas tem que encurtar ali atrás as linhas. Não pode dar espaço pro contra-ataque. O transtorno explosivo intermitente, ele é muito conhecido também como a síndrome do Hulk. Derrota ele ficou na conta de quem? Tô aqui, né? 30 minutos pra fazer uma substituição. Tá cabeceando a seleção do Uruguai, esquecendo o Inter. É isso aí, rapaziada. Derrota colorada. Perdemos aí para uma baita equipe, né? Timaço do Flamengo. Mas tem o seguinte, que essa luta aí, essa campanha toda que o Internacional fez em relação ao racismo, né? Que ela seja diária. Tem que ser uma diária dentro da nossa sociedade. Vamos que vamos. Isso é verdade, um recado importante do nosso Marcinho Black para essa conscientização, né? O Dia da Consciência Negra não é um dia de comemoração, né? Não há o que comemorar. Mas falando em comemoração, tem um negócio muito legal que vai acontecer amanhã no SBT. Sabe o quê? Te peguei de surpresa, né? Não, imperdível, imperdível. Transmissão exclusiva. Aqui. Até meu ponto ficou errado aqui, mas tudo bem. Hoje tá caindo aqui. Eu entrei ali, já tava caindo ali o ponto, já tava aqui assim. Esse ponto aqui é mágico. A gente escuta muita coisa bacana dos nossos chefes aqui. Enquanto eu arrumo, vamos ver o que tem amanhã no SBT. O cara que já deu muitas alegrias para a torcida do Grêmio, agora tá fazendo sucesso em Portugal. Everton Cebolinha marcou 3 gols nos últimos 2 jogos pelo Benfica. O atacante começou a se destacar na Europa e agora virou a esperança do time de Jorge Jesus. O desafio de amanhã é contra o Barcelona pela Champions. O time catalão tem novo treinador. O ex-jogador espanhol Xavi agora comanda o Barça e também tem brasileiro no time. Daniel Alves está por lá, reeditando a parceria com o agora treinador. Barcelona e Benfica ainda brigam pela classificação. Quem vencer amanhã vai para a última rodada da fase de grupos, dependendo só de si. Emoção não vai faltar amanhã, às 5 da tarde, na tela do SBT. É Libertadores no sábado, é Champions League na terça, tem ainda o Grêmio e Flamengo, que a gente vai falar muito sobre esse jogo amanhã. Tem muita coisa para falar de esporte ainda hoje no SBT Rio Grande. E olha, eu vi ali as imagens do Cebolinha, que saudade, hein, de ver ele no Grêmio, gente. Os tempos atuais fazem essa saudade ser ainda maior, né? Nossa, mas amanhã dá para matar a saudade em outro time, num super time. De vermelho, inclusive. Pois é, né, do rival. Às 5 da tarde, aqui na tela, né, do Isso SBT. Aí, Barcelona e Benfica. Transmissão exclusiva. Tá certo, daqui a pouco o Matheus Schenck volta aí com mais informações dos esportes. Agora a gente vai falar da pandemia, porque o Rio Grande do Sul está mantendo a média inferior a 300 pacientes com coronavírus internados em leitos de UTI. Gente, menos de 300. Lá, no início do ano, passou de 1.000, chegou a 1.200, eu lembro. Olha que horror e olha o quanto a gente já avançou. Um número que o Rio Grande do Sul não via, sabe desde quando? Julho do ano passado, quando a pandemia, infelizmente, começou a decolar por aqui. Nós vamos agora conversar com o Lucas Abate, que acompanha a vacinação aqui na capital, porque tem novidade, né, Lucas? E, Luciane, a gente só pode comemorar esses números, essa redução em UTIs, graças a isso aqui, ó. Mostra lá, Rodrigo. Graças à vacinação
que está andando, avançando bastante e está possibilitando que a gente consiga ter uma normalidade maior no nosso sistema de saúde. E a novidade que se tem é justamente sobre a terceira dose, a dose de reforço aqui em Porto Alegre, mudança já valendo a partir de hoje. Conforme foi anunciado pelo Ministério da Saúde, agora todas as pessoas acima de 18 anos que receberam a segunda dose há 5 meses podem receber a dose de reforço. Essa é uma orientação que era já do Ministério da Saúde e agora todo mundo, todo o público vai ter o mesmo prazo que antes era adotado apenas para idosos, profissionais de saúde e de apoio de saúde. Então, para receber a terceira dose não tem mistério, é como se fez na primeira e na segunda dose. Vai até um ponto de vacinação, como esse aqui que fica no Shopping João Pessoa, apresenta o documento, a carteirinha de vacinação, que rapidinho já pode receber a terceira aplicação no braço. Aqui no João Pessoa, olha só, tem a Pfizer, tem Coronavac e tem também a AstraZeneca. Então, todas as opções, todas as vacinas, para quem tem que receber uma dose diferente da que recebeu na primeira e segunda, todas elas tem aqui. Além do Shopping João Pessoa, outros 40 pontos de Porto Alegre estão realizando a aplicação da terceira, da segunda e também da primeira dose para quem ainda não tomou. Ô, Lucas, e sabe que eu conversei também aqui com o pessoal da Secretaria de Saúde, porque há uma confusão em relação à vacina da Janssen, né? Que até então era a dose única, e essa é a única que não se enquadra nessa terceira dose. Por quê? Porque a Secretaria está aguardando as orientações do Ministério da Saúde. Isso porque a farmacêutica, a Johnson & Johnson, ela vai incluir na própria bula e solicitou à Anvisa a aplicação de uma dose de reforço da própria Janssen. Ou seja, quem tomou a Janssen vai ter que tomar a segunda dose da Janssen. Só que para isso precisa da aprovação da Anvisa e aí a orientação, uma nota técnica do Ministério da Saúde. Então, o pessoal que tomou a Janssen, aguarda um pouquinho, porque o Ministério da Saúde, a Secretaria da Saúde, está todo mundo aí empenhado para aguardar o que a Anvisa vai passar de orientações. Mas acho que por enquanto não tem nenhuma confusão, porque o pessoal da Janssen tomou mais ali no início de julho, né, Lucas? Agora realmente é mais as outras 3 vacinas, né? Isso, e se aguarda a chegada de um novo lote da Janssen, que será distribuído para os estados e depois para os municípios. Por enquanto esse lote não foi distribuído e só depois dessa definição com a farmacêutica, com a Anvisa, aí sim que essas vacinas serão distribuídas e os municípios vão definir a estratégia de aplicação, como é que vai ser a imunização, tanto da segunda da Janssen como uma terceira dose de reforço lá na frente. Mas, por enquanto, quem tem que ficar atento, Luciane, quem tomou a segunda dose, seja Pfizer, seja Coronavac ou AstraZeneca, há mais 5 meses, pode vir. Os pontos de vacinação, olha, estão super tranquilos, não perde muito tempo. Já pode vir rapidinho aqui, toma a terceira dose. Tá certo, Lucas. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que tem muitos pontos de vacinação aqui em Porto Alegre, tem no João Pessoa, tem no Largo Glênio Pérez, ali no lado do Mercado Público, tem farmácias. É só entrar no site da Prefeitura que sempre está atualizada lá a lista dos pontos de vacinação. Agora, 11h44, presta atenção, porque daqui exatamente 10 dias começa um dos maiores julgamentos da história aqui do Judiciário. O júri da Boate Kiss. A nossa equipe teve acesso ao interior da casa noturna. Quase 9 anos depois da tragédia, você vai ver que o cenário praticamente não mudou. Tá tudo igual. De olho na tela. Por todos os cantos, as marcas de uma tragédia. Os pedaços da espuma do teto, onde as chamas começaram, estão espalhadas pelo interior da boate. As paredes queimadas denunciam a força do fogo. Na área do caixa, as barras de ferro que dificultaram a saída das pessoas da festa, segundo a perícia, seguem intactas. A estrutura da casa noturna foi condenada. O prédio agora pertence aos familiares das vítimas e sobreviventes. A intenção é transformar o local em um memorial. O incêndio na boate aconteceu na madrugada do dia 27 de janeiro de 2013. No palco, se apresentava a banda Gurizada Fandangueira, quando um dos integrantes acendeu um artefato pirotécnico.
242 pessoas morreram e outras 636 ficaram feridas. A justiça determinou que o prédio da Kiss não fosse reformado antes do julgamento acontecer. O julgamento, que deve ser um dos mais longos da história da Justiça do Rio Grande do Sul, ocorre em pouco mais de 10 dias aqui no Fórum Central de Porto Alegre. Os réus, 2 ex-sócios da Boate Kiss e 2 integrantes da banda Gurizada Fandangueira vão à júri popular. Os 4 estão em liberdade. O SBT conversou com um dos réus. Segundo denúncia do Ministério Público, o produtor musical Luciano Bonilha Leão foi o responsável pela compra do artefato que causou o incêndio. Ele contou detalhes da noite de terror e afirmou que os integrantes da banda tentaram apagar o fogo. Eu vi no momento que o segurança tirou o extintor atrás de um balcão na Copa e eu vi que não funcionou o extintor. Daí eu vi uma voz que diz assim, vamos sair que todo mundo vai morrer. Bonilha diz que espera ser absolvido pelo júri e culpa os 2 sócios da boate pela tragédia. Vi as pessoas gritando, né? Que abre uma porta, é fogo, é fogo. Era muita gente gritando, fogo, 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 e não abriu a porta. Por que não abriram a porta? E eu acho que Santa Maria nunca se imaginou na vida um dia ter uma tragédia dela. Depois da tragédia, continua a mesma coisa. Que imagens impressionantes, Gui. Sabe que há cerca de 4 anos eu estive lá em Santa Maria fazendo a cobertura, se eu não me engano, era dos 5 anos da tragédia. E a nossa equipe aqui do SBT também entrou na boate, só que como não tem luz, a luz da câmera chegava a ser fraca e a gente não conseguia mostrar para o telespectador o que a gente via lá dentro, né? Porque era muito... Gente, é muito, muito escuro. Só que agora eles abriram umas aberturas no teto, então facilita muito a visualização. Gente, eu tô impressionada. Primeiro que continua tudo igual. E segundo que o Lourenço, lá de Santa Maria, disse que ainda continua o cheiro de queimado. Nossa. O cheiro. O cheiro. Lu, essa é uma marca que a gente vai carregar talvez aí pro resto da vida, né? E eu acho que aqui no Rio Grande do Sul, praticamente todos os jornalistas têm uma história com a Kiss. Tu entrou na boate, eu lembro do dia quando eu trabalhava em uma outra emissora de TV aqui e que ouvi no rádio, ainda estavam 20, depois me acordei no susto e já eram 40 mortos e assim foi crescendo. Fui trabalhar, não estava de plantão, fui trabalhar. Eu acho que assim, a gente lembra muito disso, né, Lu? É uma coisa que está muito presente na vida da gente. Assim. E eu acho, né, que é aquele dia em que a gente pergunta assim, o que aconteceu? O que você estava fazendo quando descobriu a tragédia da Boate Kiss? Todo mundo sabe. Eu estava dormindo e recebi, claro, como jornalista, né? É verdade. Recebi lá a mensagem, vem trabalhar. E tu sabe que aconteceu uma coisa muito curiosa comigo, porque eu ia viajar naquele dia, na sexta-feira anterior, e o meu carro aqui em Guaíba estragou porque eu ratei. Eu deixei aberto a coisa da água. E aí eu acabei tendo que voltar e não pude viajar. Mas enfim, a gente tem então a entrevista, né, do réu. A gente pode ouvir já um trecho então para a gente ver o que ele nos diz depois de ter quebrado esse silêncio. A justiça não é essa. Eu não entrei dentro da Kiss para pegar e querer tirar a vida de alguém. Eu perdi amigos lá dentro. Quando você me fez essa pergunta de dizer qual é o sonho, acho que não existe sonho. O julgamento da Kiss não existe vitorioso. Ninguém vai sair vitorioso. É aí um trecho da entrevista, né, do Bonilha, que era produtor musical, né, Guilherme, da Gurizada Fandangueira. E ele é acusado pelo Ministério Público de ter comprado e levado, né, esse artefato lá para dentro da Boate Kiss, que foi o que deu, então, início àquele incêndio. Claro que aí há diversos elementos, né? Ou seja, aquele material que era usado para revestimento acústico, que era proibido, que era extremamente inflamável. Mas ele também conta, né, Guilherme, que ele também sofreu os efeitos
do próprio incêndio, né? Porque ele ficou lá, depois ficou tentando ajudar, né, Gui? Ok, a gente entende, né, o que ele diz, que obviamente ele não comprou com a intenção, mas ele comprou, né, o artefato explosivo. Então, de alguma forma, se colaborou, talvez, para esse tipo de situação. Isso a justiça vai dizer agora, né, Lu? Agora, o problema é que foi uma sequência de situações. A compra do material, a espuma que não era adequada, a lotação. A gente tem aí uma sequência de erros. E aí, realmente, não dá para prever que o resultado vai ser bom, vai ser positivo, vai dar tudo certo. E eu acho que aqui fica muito claro, tem parte aqui das imagens aqui, lá de dentro, a questão das barras de ferro, a questão da dificuldade de circular lá dentro. Aqui as espumas, ó. Essas eram as espumas altamente inflamáveis, extremamente tóxicas, porque as pessoas aspiravam e aquilo virava uma coisa grudenta, uma cola nos pulmões. Aqui, ó, aqui as barras de ferro que ficavam ali no interior, havia vários degraus e essas barras era para tentar, entre aspas, ajustar a forma como as pessoas circulavam lá, mas imagina, né? Lotadas, as pessoas, na hora ali do pânico, acabaram passando uma por cima das outras e tal. Lu. Então é impressionante a gente ver essas imagens, né, Gui? Impressionante, e também tem muitos relatos, né, de que dos próprios sobreviventes, e muitos deles, dos que sobreviveram, eram justamente os que estavam de frente para o palco, que se deram conta de que o incêndio começou e tentaram sair logo. As outras pessoas que acabaram, então, morrendo, muitas delas, elas estavam mais para trás, elas não sabiam o que estava acontecendo, não perceberam o que estava acontecendo lá. E a gente conseguiu, né, eu lembro muito desses relatos, porque a gente entrevistava os próprios sobreviventes, e eles diziam, sim, eu estava na beira do palco, meu Deus, né, mas por que, né, como se não, é que a gente percebeu antes e conseguiu sair. Então, a gente imagina, né, o sofrimento daquelas pessoas que não perceberam o que estava acontecendo, não entenderam o que estava acontecendo e, de repente, se viram caídas no chão. E o Bonilha, tem mais algum trechinho da entrevista dele? Porque ele até falou com a nossa equipe no início do ano passado, mas ele ficou um bom tempo agora com a proximidade, né, do julgamento sem falar com a imprensa. E aí ele topou na última sexta-feira e ele diz que ele é inocente, né? Ele inclusive diz, Guilherme, claro que é direito, né, da defesa deles, que inclusive ele é tão vítima quanto os outros, né? Que ele não é um assassino. É difícil da gente entender, assim, Lu, assim, alguém que comprou, né, como não tendo uma parcela de culpa. Mas é claro que isso a justiça vai nos dizer agora. Mas a gente então tem mais um trecho da fala do Bonilha. Vamos ver o que ele nos disse, além, né, de se dizer inocente nesse caso. Aqui não tem assassino. Aqui não tem assassino. Aqui tem uma pessoa que passou por um pânico na boate, que até hoje leva tapa na cara, vendo que a noite continua a mesma coisa. Até hoje não existe mudança. Até hoje as casas noturnas, os locais aonde se faz evento, estão brincando com as vidas. Isso que ele disse, Guilherme, tem toda a razão. Com certeza. A questão da culpa ou não culpa, eu vou deixar com a justiça, mas eu acho que tem culpa sim, até porque ele comprou o artefato, né? Exatamente. Mas a questão de que pouca coisa mudou... Bom, a gente tem uma nova lei, né? Foi baseada, inclusive, na KIS, ou seja, que estipulou novas regras para estabelecimentos comerciais funcionarem, receberem o tal do PPCI, que é o Plano de Prevenção contra Incêndio. Mas a gente vê que ainda muita coisa acaba burlando isso, né? No papel é bonito, mas na prática aquela coisa de que não funciona. Lu, eu vejo muito comércio tendo que cumprir uma série de regrinhas, tendo que mudar uma maçaneta de uma porta, tendo que mudar um extintor de lugar de um cantinho para outro cantinho. Só que na prática a gente continua vendo, por exemplo, os lugares que teriam maior potencial desse tipo de situação acontecer, continuarem muitas vezes lotados, continuarem muitas vezes operando com situações que podem colocar risco de incêndio. Então a gente percebe o seguinte, que na essência a mudança, ela muitas vezes ela é protocolar, ela é o preto no branco aqui no que está escrito na lei. Só que na prática o que a gente vê é a situação se repetir. Não, com certeza. E para o pessoal de casa ficar sabendo, começa esse julgamento, então, 1º de dezembro, agora semana que vem, o SBT está montando uma cobertura completa. A gente vai acompanhar amanhã, tarde e noite, porque vai ser
um julgamento muito diferente do que a gente está acostumado, né? O judiciário, ele colocou mais um turno, então é de manhã, de tarde, de noite. É muita gente, são muitas vítimas, muitas testemunhas, 4 réus, todo mundo junto aqui no Fórum de Porto Alegre, e deve durar 2 semanas e assim, ó, ininterruptamente, ou seja, vai seguir nos fins de semana. É uma cobertura que o pessoal vai acompanhar aqui no SBT News, né, aqui no SBT RS, todos os detalhes. Vai ser mais uma cobertura aí para entrar para a história, né, Guilherme? Com certeza, até porque a gente vai ter a cobertura aqui no SBT desde o início da manhã, lá no Primeiro Impacto, se desdobrando depois aqui com a gente no SBT Rio Grande, indo para a tarde nos nossos redações, depois no Segunda Edição, no SBT Brasil, também pela madrugada, porque às vezes, né, a gente tem também jornais que começam já durante a madrugada aqui no SBT, então a gente vai conseguir acompanhar e dar todos os detalhes de tudo que acontecer nesse julgamento. A gente vai ter, sim, dias tensos pela frente, os ânimos vão ficar, né, novamente aflorados nessa condição, porque com certeza os familiares, eles ainda não conseguiram dormir direito. Assim como o nosso amigo Bonilha, né, que conversou com a gente, não dorme, e eu imagino que ele realmente não durma, eu não conseguiria dormir, né, se tivesse parte nessa história. Os pais também não dormiram desde então. Os pais continuam vivendo aquele drama. E algumas pessoas, inclusive, até morreram depois ou desenvolveram doenças. A gente sabe de pessoas que desenvolveram câncer, que acabaram morrendo por outras situações, mas que, com certeza, esse acúmulo de emoção no próprio corpo, na mente, a gente sabe, né? A gente que tem, né, uma noção um pouco maior, né, do corpo humano, a maior, eu digo, acima da medicina tradicional, mas a gente entende que isso realmente ele atrai essas coisas negativas. Então, é muito difícil de imaginar como essas pessoas passaram até hoje. É verdade. Não, e finalmente vai ter, então, um desfecho. Obrigada, Guilherme. Daqui a pouco você volta com outras notícias, que agora, 11 horas e 57 minutos, um susto na Serra. Um homem ficou preso, gente. Ele estava num paraglider. Ele ficou preso na fiação elétrica. Confira agora no Giro de Notícias. Susto na Serra. Um homem de 30 anos ficou preso em uma fiação elétrica ao tentar pousar um paraglider em Caxias do Sul. Os bombeiros tiveram que desligar a eletricidade para retirar o homem. O caso foi registrado no distrito de Vila Cristina. A vítima não se feriu. Drone a favor da segurança nas estradas. O condutor de uma carreta foi flagrado pela PRF enquanto fazia uma ultrapassagem arriscada. A infração foi registrada com o uso do drone. O motorista foi abordado e autuado. Um homem foi morto com uma facada em um bar de Vacaria na madrugada deste domingo. Emanuel Reginato, de 41 anos, era proprietário do estabelecimento. O assassinato ocorreu depois que o suspeito foi convidado a se retirar do local, pois estava provocando perturbação. Agora, 11 horas e 58 minutos. Daqui a pouco a gente vai trazer informações novas sobre aquela quadrilha de Caxias do Sul que vendia carne de cavalo. E aí, Stael Cias já está aqui no estúdio porque, gente, vai ter calorão. Mas calorão mesmo, viu? Temperaturas aí perto de 40, né, Stael? Perto de 40 graus essa tarde. Daqui a pouco, todas as informações. Agora a gente fala sobre uma briga. Mas uma briga, e olha, muita confusão na inauguração de um motoclube aqui na capital. E quem tem as informações é o Lucas Abate. A gente estava vendo aqui as imagens. Muitas motos ali, parece uma praça. Teve até tiro, é isso? Que barbaridade. Era para ser uma confraternização, Luciane. A inauguração da nova sede de um motoclube lá na zona norte de Porto Alegre, no bairro Santa Maria Gorete. Só que terminou dessa forma. Tiro, facada, correria, gente ferida, gente machucada e uma intervenção da Brigada Militar. Olha, aconteceu tudo isso. Era a inauguração de um motoclube. O que eles fizeram? Convidaram um outro motoclube que são amigos, são aliados. Só que aí entra um terceiro grupo, um terceiro motoclube que é rival desse outro que foi convidado. E aí a confusão foi generalizada. Alguns disparos foram feitos para cima. Por sorte, ninguém foi atingido, mas uma pessoa foi esfaqueada, que aparece, inclusive, essa pessoa bastante ferida e foi esfaqueada. Só que daí, Luciane, a Brigada Militar chegou lá, conseguiu abordar uns 20 motociclistas, nenhum estava armado
mas também ninguém dos agredidos. Nenhum agredido reconheceu nenhum agressor, ou seja, no fim das contas, não deu praticamente nada. Ô, Lucas, eu acho que tem até uma imagem aqui que a gente consegue ouvir os tiros. A gente consegue mostrar, deixa eu perguntar aqui pro pessoal aqui no Switch, tem como a gente mostrar ali o momento dos tiros? Aqui, ó, agora. Quatro tiros, pelo menos. Isso aqui só nesse vídeo, né, Lucas? Aqui nesse vídeo a gente consegue ouvir ali, ó, pelo menos 4 tiros. Nossa, poderia ter terminado em tragédia isso aí. E dá pra ver também que tem mais armada que não dispara, pelo menos não dispara nesse vídeo. A gente conseguiu perceber 2 pessoas, um homem que logo no início do vídeo corre ali para trás de um caminhão, e na sequência um homem também que está com a arma colada do lado do corpo, também como se fosse em uma posição pronto para, se necessário, fosse atirar. Foram disparos para cima, até conforme as testemunhas, conforme a Brigada Militar, mas a gente sabe, tudo que sobe, desce, e que sorte que nenhuma bala voltou e atingiu qualquer pessoa que estivesse naquele evento, ou até mesmo pessoas que não tinham nada a ver. É um local público que, além dos motociclistas que estavam reunidos, tinha gente também, moradores, crianças, aproveitando aquele espaço verde. Ô Guilherme, eu sei que você é ligado a carro, não sei se a moto também, mas você viu ali? Olha ali, o cara armado ali, olha ali. Eu vi, ô Lu, mas olha só. Mas com arma em punho, Lu, tem vergonha. Sabe o que mais me chama a atenção? Porque eu consultei as placas de 2 dessas motos que aparecem aí, e uma delas é de Santa Maria e a outra daqui de Porto Alegre. Sabe que marca elas são? Harley Davidson, aquela moto tradicional que custa bem caro. Ou seja, é pessoal de alto poder aquisitivo, exatamente, né? É onde eu queria chegar. Não é Zé Mané. Não é qualquer Zé Mané que tem a sua CGzinha 125 que sai pra fazer isso aí, não, meu amigo. Quem tá aí nesse grupo é gente que paga, né, quase 100 mil reais por uma moto. Por uma moto, não é nem por um carro, que a gente tem a necessidade daqui a pouco de se deslocar. Hoje qualquer carro está valendo quase isso. Agora, é quem paga 100 mil reais por uma moto. São pessoas que, em tese, né, têm um bom poder aquisitivo, advogados, médicos, outro tipo, né, de público, tem empresários que tem esse tipo de veículo. E aí, gente, se juntar numa praça com arma, com faca, com qualquer coisa que seja que sirva de arma, é uma pouca vergonha, gente, por favor. Vergonha. Agora, 12:02, nós estamos mostrando imagens de uma confusão que terminou com feridos, né, durante um encontro de motoqueiros aqui em Porto Alegre, na Zona Norte. Uma pessoa foi esfaqueada, né, Guilherme? Isso. Uma outra pessoa deu tiros para cima. Agora me explica uma coisa, Guilherme. Você que é ligado com esse meio automobilístico, que história é essa? Tem rixa, gangue de moto? Como assim? Pois a gente tá voltando aí para a época do colégio, que daí a turma A não se dá com a turma C, é isso? É mais ou menos por aí, Luciane. A turma do colégio B não se dá com a turma do colégio A, e aí a gente fica, né, um se prometendo pro outro, assim, né? Pelo menos era assim que a gente falava lá em Jaguarão quando eu era guri. Eu estudei em escola estadual, Espírito Santo, até, né, do primeiro ano até o último do colégio, e era aquela coisa, às vezes tinha aquela rixa, né? Tu não te dava com a turma do coleginho B e eu não me dava com o outro. Enfim, então o que acontece, Luciane? Tem grupos de motociclistas, pelo que a gente conseguiu apurar, que eles têm certos atritos entre eles. E aí, nesse caso aí que o Lucas Abate estava nos trazendo a informação, era a inauguração da sede de um grupo de motociclistas, que fica nessa região, então, aonde o Lucas está, ali na região da Zona Norte aqui de Porto Alegre. Para essa inauguração, eles convidaram um outro grupo amigo deles e aí se reuniram lá no sábado. Só que a turma rival, que não era então, né, nem de um lado nem de outro, tinha rixa com um desses grupos, acabou aparecendo por lá também. E aí a gente tem esse cenário, gente com arma, gente com faca ou com objeto cortante, ainda não está bem claro como é que essa pessoa foi esfaqueada, se foi com uma arma ou daqui a pouco pode ser até com uma garrafa de vidro, né, Luciane? Pois é, pode. E aí, uma dessas imagens que a gente tem aqui, que a gente recebeu, inclusive a gente até não selecionou porque ela é muito forte, aparece um homem
agredido com uma faca com cortes aqui na cabeça, inclusive na região da têmpora, profundo, aqui né? muito profundo, porque o que eu conseguia ver é que ele teve esse corte nessa região aqui da cabeça e ele estava extremamente ensanguentado, com os punhos ensanguentados. Então a gente percebe a violência da agressão que essas pessoas estavam promovendo por lá. Com certeza, quem sofreu esse corte teve que parar no pronto-socorro, teve que buscar atendimento médico. Agora, tem um outro detalhe aí, Luciane, que eu posso te contar na sequência. A polícia, a Brigada Militar, ela foi acionada para ir até lá, para ir até essa área aí onde a gente está mostrando essa imagem. É no bairro Santa Maria Gorete, né? Exatamente. Inicialmente disseram que era Floresta, mas é um pouquinho mais ali no norte. É um pouquinho mais para a zona norte ali de Porto Alegre, mais no sentido ali da Farrapos, não, da Sertório, da Avenida Sertório. Mas o que aconteceu, Luciane? A Brigada Militar, o comando do 11º Batalhão, nos informou que eles foram acionados para ir até lá. Eles foram chamados, a Brigada Militar chegou lá, conseguiu identificar ali cerca de 10 pessoas que estavam promovendo essa situação. E aí, no momento em que precisava um identificar o outro, quem tinha agredido quem, me diz uma coisa, tu reconhece esse cara aqui como sendo o cara que te agrediu? Aí ninguém sabia de nada. Aí ninguém sabe de nada. Né? Aí ficou assim, ó o dedinho aqui, ó. Não sei, né? Então, o que acontece aí, Luciane? O pessoal não quis, né, delatar um ao outro. Daí a Brigada Militar não tem muito o que fazer. Claro. Porque se ela pega essas 10 pessoas aí, leva para a delegacia e ninguém apresenta a ocorrência contra elas, simplesmente não tem ocorrência. Então, não tem o crime. Embora agora que a gente pelo esteja vendo menos as imagens. investiguem essa questão das armas, tiros. Pelo amor de Deus, isso não pode acontecer, né? Não, essas imagens elas estão circulando, a gente recebeu inclusive de um... Isso aí. Não, com certeza. Imagina, tem alguém, uma família ali passando e tem gente dando tiro ao alto, só um pouquinho. Não, e Lu, a gente que está acostumado com a reportagem na lida, a gente conhece barulho de tiro. Claro. Se eu tô passando na rua e eu escuto um barulho de tiro, olha, eu vou parar o carro, vou me abaixar dentro, vou tentar descer e ir pro lado, porque eu não sei se o tiro é pra cima, se é se é pro lado, se é pra onde quer. O que a gente vai fazer? Não, exatamente. Ô Guilherme, agora 12:06, você continua aqui comigo. Diga. Porque eu tenho mais uma notícia que eu sei que é da sua área, mas agora a gente vai falar de um carro que já foi preferência nacional, né? Exatamente. O Fusca. Eu adoro, gente, adoro a Fusca, mas esse Fusca é diferente. Ele veio tipo Kinder Ovo, assim, né? Ele veio recheado. E recheado de algo nada lícito. Ele veio turbinado, só que a adaptação não era no motor, era no forro do teto, Luciane. Tu tá brincando? Veio ali cheio de drogas, de cocaína. Olha só o que aconteceu, Luciane. Foi na tarde de sábado, então, a Polícia Rodoviária Federal prendeu, então, um traficante com 41 quilos de cocaína. Só que também não era qualquer cocaína, né, Lu? Era uma cocaína de alto grau de pureza. Essa cocaína estava sendo transportada, então, dentro desse Fusca, na BR, aqui na região lá de Passo Fundo. Um motorista do Paraná, ele é um paranaense de 20 anos, não tinha antecedentes, viajava sozinho nesse veículo quando foi abordado, então, pela Polícia Rodoviária Federal. E estava vindo aqui para Porto Alegre, né? Exatamente, estava vindo aqui para Porto Alegre. Mas no início, né, a polícia não identifica esse tipo de carro aí como sendo um carro que vai estar transportando drogas. Até porque, assim, né, Lu, faz 4 anos que eu trabalho aqui no SBT, eu nunca tinha visto droga no Fusca. E olha ali, Guilherme, destruíram o carro como para botar, como para tirar a droga. Sim, exatamente. E porque ali aquela parte do forro do teto precisa ter uma adaptação grande, porque não tem muito espaço aí em cima, né, Lu? E aí, esse cidadão aí começou, né, a dar algumas informações encontradas, os policiais desconfiaram do que ele estava fazendo e perceberam, então, que tinha alguma coisa escondida dentro do carro, principalmente nessa parte aqui de cima, né, do tapa-careca. A droga, como eu disse, Lu, ela era de alto grau de pureza e podia render aí cerca de 7 milhões de reais se ficasse nas mãos desses criminosos, até porque ela poderia ser misturada com outras substâncias e aí tudo isso geraria aí cerca de 160 quilos aí, talvez, do entorpecente. Então, o homem disse que viria com essa droga lá do Paraná e estava, como você disse, Lu, trazendo o entorpecente para cá, para Porto Alegre. Acabou preso em flagrante. E a minha lástima é que o coitado do Fusquinha vai parar num depósito do Detran. Ai, pois é. O legítimo Fusca envenenado, turbinado, né? É verdade. Esse aí, infelizmente, não vai voltar pra rua ou vai demorar. Que tristeza. Né? É uma pena. É uma pena, mas que bom que a polícia apreendeu essa cocaína que iria chegar aqui na região metropolitana. Guilherme, daqui a pouco volta com outras notícias, porque agora nós vamos ver um recadinho do André Har. Ei!
Quer cuidar do seu sorriso? Preste atenção neste recado importante da Sorri Fácil. Olá, boa tarde. Hoje eu quero que você me responda. Você quer voltar a sorrir? Então aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui embaixo. Eu sou a doutora Luciana Kremer e vim aqui para te contar que os implantes dentários são a solução para você. Você sente desconforto com a sua prótese móvel? Perdeu um ou mais dentes e sente vergonha de sorrir? A sua qualidade de vida é a sua maior prioridade. Por isso, não perca essa oportunidade para realizar o seu implante. Durante essa semana, a Sorri Fácil está com atendimento especial e quer te receber. Até sábado, dia 27, você terá a chance de voltar a ter a confiança de sorrir e se alimentar sem medo. Agende agora sua avaliação pelo QR Code ou ligue 0800 600 3130. Ou ainda busque por Sorri Fácil nas redes sociais. Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. E a gente segue até a 13h com muita notícia. Então presta atenção nessa notícia. Um casal foi preso em Sarandi com 260 litros de agrotóxicos contrabandeados da Argentina, aqui dos nossos vizinhos. Agora mais um giro de notícias. O veículo seguia em direção à região metropolitana e levava os galões de veneno no porta-malas. O produto contrabandeado é o paraquat, que tem a comercialização proibida no Brasil pela Anvisa. O casal foi preso em flagrante e o material apreendido. 3 homens foram presos por tráfico e associação ao tráfico durante operação em Santiago. Além das prisões, 1,3 kg de maconha e mais 110 gramas de cocaína foram apreendidas pela polícia em 2 casas da cidade. Uma festa rave foi interditada em Nova Santa Rita neste domingo. Mesmo amplamente divulgado nas redes sociais, o evento não tinha autorização para ser realizado. O local foi fechado e o público dispersado. É mais uma rave, né? Ô, Guilherme está na redação, deixa eu conversar com ele. Eu vi que você estava apurando essas informações da rave. Mais uma, né? Claro, durante a pandemia teve várias que eram irregulares, clandestinas, mas agora já voltaram os eventos, né? Não tem mais justificativa para fazer uma coisa irregular, clandestina, que daqui a pouco vai representar risco para os frequentadores. E tá muito mais flexível, né, Luciane? Pois é simples, é só cumprir as regrinhas, é só fazer as coisas certinha. Agora, a polícia tá sempre de olho, né, Lu? Não dá para imaginar que alguém vai colocar no Facebook, no Instagram e qualquer rede social aí, divulgar uma festa rave e que a polícia não vai estar de olho, né? Principalmente se ela tá irregular. Mas o pior que fazem nesse tipo de festa, porque normalmente fazem ao ar livre, procuram uns lugares mais afastados, porque a música é muito alta, Exato. né? Mas, às vezes, é em um local inapropriado. Sim, Eu não sei se é o caso desse, mas, às vezes, acontece em lugares que, no meio da mata. Como é que você vai, sei lá, no meio do mato, onde tem reserva? Tô dando um exemplo do que já aconteceu, por exemplo, lá em Maquiné. Aí, você acaba atrapalhando o meio ambiente, moradores locais, né? Não, e o que a gente vê aí, Lu, é que parece ser até um lugar mais afastado ali, pela informação que a gente tem, né? Justamente é um local um pouco mais distante ali do centro de Nova Santa Rita, até porque a cidade ali de Nova Santa Rita já tem esse perfil de ser um pouco mais rural, um pouco mais sítios, né? Casas afastadas uma das outras ali. Agora, assim, tem que ter igual um regramento, tem que ter número de participantes, tem que ter, né, medição de temperatura na frente, tem que ter PPCI, que a gente falou agora há pouco da tragédia da Boate Kiss. Tem que apresentar ali o passaporte vacinal, a carteirinha ou então o aplicativo aqui no telefone celular, aquele do SUS. Dependendo do município, né, que agora tem aquela regra dos 90% da população adulta, que daí é dispensado, mas não sei como é que está em Nova Santa Rita. Mas, enfim, tem regras. Tem muita coisa que precisa ser seguida. Agora, Lu, dessas notícias que a gente deu aí, também me chamou a atenção um outro caso, que é aquele dos agrotóxicos ali, que a gente viu sendo apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal. Mas um problema recorrente. Dentro do golzinho. Olha, Lu, assim, ó, é muito importante que a Polícia Rodoviária fique de olho nesse tipo de situação, porque muitas vezes essas substâncias, elas são proibidas aqui pela vigilância sanitária. Por quê? Porque são substâncias que daqui a
pouco tem um poder ofensivo muito maior. E aí a gente viu, Lu, lembra daquela mortandade de abelhas que tem sido até recorrentes, né? Pois então, se eu sou um produtor aqui de uma determinada cultura que uso esse tipo de produto aí que é contrabandeado, e aí do meu lado tá ali a dona Luciane que tem as suas abelhas ali para colher o mel, eu largo isso na minha propriedade, daqui a pouco a abelha da Lu tá morrendo. Ah, mas por que tá morrendo? Justamente por esse tipo de situação que acontece. Ou aplica errado, aí voa para a lavoura do vizinho e mata tudo. Exatamente. Sabe? O pessoal só fica pensando no próprio umbigo. E o principal, se esquecem que esse tipo de produto, ele é um produto que, assim como ele causa, que ele mata animais, ele também pode provocar um dano na saúde, ele pode provocar câncer e outras situações. Com certeza. Tá bom, Guilherme, obrigada pelas informações. Agora, 12:15. A gente tem uma notícia terrível agora para dar. Um bebê de apenas 10 meses deu entrada sem vida no Hospital Regional de Guaíba. E pasme, a mãe e o padrasto da criança foram presos, suspeitos de matar essa criança. Quem tem os detalhes dessa notícia terrível é o Lucas Abate, que vai contar pra gente essa história, Lucas. Mais um caso, Luciane, terrível de violência contra a criança, dessa vez em Guaíba, aqui na região metropolitana. Aconteceu nesta madrugada. Esse bebê de apenas 10 meses foi levado até o Hospital Regional de Guaíba com uma suspeita de que estava engasgado, que havia morrido porque estava engasgado. Só que os médicos desconfiaram, viram que tinha lesões pelo corpo do bebê, então chamaram a Polícia Civil, que conduziu a mãe e o padrasto até a delegacia de plantão. E lá, durante o depoimento, ouvindo os relatos dos próprios médicos, dos próprios responsáveis por essa criança, constataram que esse bebê não estava engasgado coisa nenhuma. Ele foi vítima de maus tratos, foi assassinado pela mãe e pelo padrasto dentro de casa na última madrugada. Os dois estão presos lá no plantão da Polícia de Canoas. A gente está em contato ainda com as autoridades, buscando mais informações, e até o momento são esses os detalhes que temos. Uma criança de 10 meses morta dentro de casa. Gente do céu, uma criança de 10 meses, normalmente não está nem caminhando, né? É um toquinho de gente. Eles então deram entrada dizendo que a criança estava engasgada. Não, é algo completamente diferente. Ainda bem que a gente tem sempre dentro dos hospitais, as equipes delas já são treinadas para ter esse olhar. Ou seja, se tem alguma lesão, já chamam a polícia. A gente tem isso, por exemplo, o HPS muito forte aqui no Hospital Materno Infantil, Presidente Vargas. É muito forte isso. Lucas, então eles disseram que estava engasgada, é isso? E sequer foram os responsáveis que levaram o bebê para o hospital, Luciane. Foram vizinhos que certamente se mobilizaram, levaram a criança para o hospital e logo depois chegaram a mãe e o padrasto. Ou seja, não foram nem eles que acionaram ou o SAMU ou fizeram esse transporte da criança até o hospital. Foram vizinhos. E aí depois, pelo olhar muito especial desses profissionais de saúde que conseguiram reparar pequenos detalhes que indicavam maus tratos, se descobriu que essa criança foi morta devido a essas agressões. Meu Deus, que coisa horrível. Lu. Guilherme, você que está aí na redação apurando, a delegada ainda não falou com a nossa equipe, né? A Ananda, nossa produtora e editora, ela estava em contato também. Eu ainda não consegui conversar com ela nesse meio tempo aqui para ver o que nos disse a delegada. Mas, Lu, eu lembro de um outro caso que a gente viu, que foi lá em Guaíba, aliás, lá em Gravataí. Guaíba é isso que nós estamos falando agora, mas foi lá em Gravataí. Vocês lembram que tinha até uma imagem, né, dos pais entrando na UPA, lá na unidade de pronto atendimento? Pois a gente vê essa história se repetir agora. É muito triste que a gente tenha esse desapreço pela vida e pelos próprios filhos, gente. Que pena que a gente está repetindo isso. E não é só isso, né, Guilherme? As pessoas também têm filhos, mas não têm paciência, não têm tolerância, não sabem o que é ter um filho. Ô, Lucas, a gente já mostrou N casos em que as pessoas ali, meu filho me tira do sério, e aí dá na criança, agride, chuta, e quer competir com o próprio filho, né? Exatamente, Lucas. E aí a gente fica imaginando uma coisinha de nada, tipo um bebê de 10 meses, gente, não tá nem caminhando normalmente, sabe? Tá engatinhando, tá naquela fase ainda de engatinhar, ou seja, depende fortemente dos pais e certamente foi fortemente agredido
para vir a falecer, né, ô Lucas? E é até difícil a gente não lembrar, até pela proximidade que estávamos acompanhando até semana passada, o caso Miguel, o menino Miguel, 7 anos, morto também pela mãe, madrasta, lá em Imbé, acompanhamos a audiência. Esse desprezo que elas tinham pelo menino, que era um estorvo para elas, um estorvo para o relacionamento, elas pensavam só nelas e esqueciam que tinha uma criança ali que precisava de ajuda, que precisava de cuidado e era, na verdade, maltratado o tempo todo, punido o tempo todo. Vamos lembrar, Luciane, você falou muito bem dessa questão da palmada, dos tapas, daqui a pouco o tapinha educativo que muito pai fala. Existe uma lei, e até conhecida como Lei Menino Bernardo, que proíbe o tapa educativo, como muita gente chama. Exatamente. Ou seja, se é para educar, educa com conversa, não com punição, não com agressão. E isso é lei, leva o nome do menino Bernardo, que foi morto também pelo pai e pela madrasta lá em Três Passos. A gente tem também a lei federal, a lei da palmada, né? Então, assim, a legislação não falta as pessoas entenderem que não é esse o caminho. Claro. Aí, normalmente, as pessoas diziam assim, mas eu apanhei e funcionou. Bom, você é você, certamente você carrega traumas que você nem imagina. Sem dúvida nenhuma. nenhuma. Se não está fazendo terapia, deveria estar fazendo. Então, assim, as pessoas confundem. E fico pensando... Oi, Lucas, pode dizer. Fico pensando se uma criança de 10 meses chora, o que dá uma palmada, bater, vai resolver? A criança não sabe o que está acontecendo, ela vai continuar chorando, vai chorar mais. Exato, ela vai ficar esperneando, então não tem né? nada de educativo. Nada, não tem né? nada de educativo. Ai, olha, é muito triste, né, Guilherme? Porque daí as pessoas dizem assim, é que ele me tira da paciência. Não, ele entende. Gente, a gente já trouxe aqui recém-nascido, gente, que não... Tipo, mal e mal ainda a visão ali nebulosa, né? E os pais, se é que a gente pode considerar pais, fazem isso. E isso vem muito culturalmente, porque muitas vezes as pessoas não planejam, né, as famílias, né, o relacionamento. A gente tem isso, falta de uma base na escola, falta de, né, se entender dessas coisas, daí evolui, daí passa para um relacionamento, acaba tendo filho, se cria uma criança com uma base familiar muito frágil, daqui a pouco a avó, avô, nem também tão ligados àquela situação, e mesmo assim, né, as pessoas acabam tendo as crianças. Isso é muito difícil de tentar mudar essa realidade, mas a gente está aqui com esse papel justamente para chamar a atenção. Gente, família é família, filho é filho. Para educar o filho, tu tem que ter uma série de situações, paciência, tu tem que ter didática. Gente, quem é pai e mãe sabe disso. Eu vejo muito exemplo até do Glauco, né, da relação que ele tem com o filho dele, porque eu vejo muito pelas redes sociais também, não conheço ainda o filho do Glauco, mas é uma relação tão de amor e tão próxima, né, que é legal até da gente poder olhar e tirar como exemplo para que situações como essa aí não aconteçam. Com certeza. Então tá, ô Lucas, daqui a pouco você volta, que eu sei que você tem uma imagem, olha, surpreendente aí, um ladrão nada convencional. Daqui a pouco você volta, porque eu não quero revelar antes pra... Não mostra, não mostra ainda. Ficou sem roupa. Não mostra, senão vai quebrar aí a surpresa, gente. E Guilherme, você fica. Você fica. Fica aqui, vamos lá. Você fica. 12h e 22 minutos, vamos mudar um pouquinho de assunto. A gente vai relembrar um pouquinho daquela quadrilha da carne de cavalo, lembra? Que a gente mostrou semana passada e que vendia carne de cavalo como se fosse de gado, em condições extremamente insalubres. Tem novidade, né, Guilherme? Porque os integrantes da quadrilha foram presos e aí o que aconteceu dentro da prisão, hein? Pois é, Lu, lá dentro da prisão eles começaram a refletir sobre o que eles estavam fazendo lá. Alguns vídeos foram gravados pelos próprios detentos dentro do presídio do Apanhador, lá de Caxias do Sul, que é a penitenciária lá da cidade aqui da Serra. Nesses vídeos, que como eu disse foram gravados pelos próprios detentos, a turminha aí do hambúrguer de cavalo começou a contar como é que fazia, começou a contar o que acontecia lá dentro. Vamos ouvir então um dos trechos do que eles disseram de como era esta produção de hambúrguer artesanal, talvez? Tava uns cavalinhos bem magrinhos, aqueles cavalos bem magrinhos. Tá melhor? Tá bem? Tudo me chegou. Gordo. Ele que comprava. Eu comprava aqui do lado de Joá, do bicho de fazenda. Tudo bicho gordo. Roubado. Bicho meio... Não sei se os caras, mas acho que não, porque era tudo gente da colônia. Pagava 700, 650 pilas. Nossa, hein, Guilherme? Ali eles estavam dizendo que não era um cavalo magrinho, só que no dia da operação lá do Ministério Público, tinham cavalos lá que estavam desnutridos ali, dava pra ver até
ali as costelas deles de fora. Mas diziam eles que compravam bonitinho, como se fosse tudo dentro da legalidade, enquanto não era nada, né? Nada. E eu na colônia, como se isso fosse uma justificativa, né, Luciane? Não, porque assim, a gente mostrou naquele dia, eu lembro do Guilherme Fadanelli aqui, eu tava na rua, mas estava acompanhando, e o quão desagradável, olha só a situação daqueles animais ali, Lu. Mas a gente viu o quão desagradável foi a gente até mostrar isso ao meio-dia, porque era assim, é uma coisa tão feia, tão asquerosa, a gente, né, poder falar sobre isso por causa das condições justamente em que esses hambúrgueres estavam sendo confeccionados. E o crime não é exatamente vender a carne de cavalo, mas é vender a carne de cavalo como se fosse de boi. Ou seja, tu tá na rua... E abater nessas condições. Claro, exatamente. Sem fiscalização, sem a vigilância, né? Sem a vistoria da vigilância sanitária, né? E da própria vigilância agropecuária também. Exato, porque a carne, gente, a carne que é a carne de gado, você vai vender, tem aí inspeção sanitária, tem que ter o selinho, né? Ou seja, tem uma série de regras, de normas para justamente o consumidor consumir uma carne, enfim, de qualidade, né? A gente tem a inspeção animal, tem a vegetal, cada uma tem uma série aí de regras, normas técnicas, né, criadas pelo Ministério da Agricultura e que são colocadas em prática pela Secretaria Estadual, Municipal, enfim. Então, estava tudo errado. Eles abatiam naquele galpão e as carnes estavam dentro dessa casa aqui, gente, de madeira. Uma carne que deveria estar refrigerada. É uma pocilga esse negócio aí. Horror, pelo amor de Deus, gente, é um lugar extremamente deplorável. Agora, Lu, tem um detalhe, né, que a gente viu nesses vídeos e a gente vai acompanhar outro daqui a pouquinho. Eu vi as imagens sem esse borrão que a gente tem que dar nosso aqui, né, justamente porque a gente também não pode cometer a irresponsabilidade de expor as pessoas que estão lá e até porque o vídeo foi gravado dentro da prisão. Mas são senhores, Luciane. São senhores que aparecem aí falando e dizendo como que eles faziam todo o esquema. Vamos ouvir mais um trecho deles então, Luciane? E vendia por quanto? 900. Tá, 900 pra matar o bicho. Não vale a pena. Não vale a pena. Mas não cai. Dos cavalos. Não, de cavalo, ele disse que não sabia do esquema. Ah, não sabe. Olha a carinha também que tá esse velho. Será que eles se arrependeram, Luciane, porque só dava 200 pila de lucro? Eles pareciam até dizendo, né? Coitadinho dos cavalos, né? Estavam morrendo por tão pouco ali. Eu acho coitadinho dos cavalos mesmo. Com certeza. Mas não porque estavam morrendo por tão pouco, mas porque estavam morrendo... Daquela forma, dessa forma condições, né, absolutamente deplorável, né? E ali... Porque assim, ó, Guilherme, eu não vou ser injusta aqui, mas eu vi que na sexta-feira várias redes, né, de hamburgueria lá em Caxias do Sul, eles tiveram um impacto muito grande, porque essa notícia bombou na Serra Gaúcha e ninguém mais sabia, será que eu estava comendo carne de gado ou será que eu estava comendo carne de cavalo feita daquele jeito lá? Pois né? E aí, assim, ó, despencou as vendas. E as redes tudo foram dizendo, não, a gente não sabia, as que apareceram, mas ali pelo jeito o cara estava dizendo que algumas sabiam sim, né? O Ministério Público, inclusive, chegou a dizer, né, Luciane, que 60% dessa carne, aliás, que 60% das redes de hamburguerias, restaurantes e outros estabelecimentos poderiam ter recebido essa carne lá. E ia ser averiguado a partir daquele dia, porque veio uma listinha ali, ó, manuscrita, tá? Não bonitinha que nem esse papel que eu tô aqui, mas tinha vindo uma listinha manuscrita com vários locais que eles até nem conseguiam dizer de onde era. Agora, eu queria dizer, Luciane, o seguinte, ó, que quando eu for visitar o Fadanelli lá em Caxias, eu quero que ele me leve numa pizzaria, porque hamburgueria eu não vou comer. Ah, Guilherme, mas vamos aguardar, né? Porque também não vamos ser injustos, porque tem gente que vai lá, faz tudo certinho e acaba pagando o pato por quem faz errado. Ô, Guilherme, mas isso tudo, né? Porque as pessoas querem pagar barato. E eles falaram, inclusive, que o pessoal pechinchava ainda mais, né? Exatamente, queriam baixar ainda mais o preço e eles já dizendo, olha, tô com a margem apertada aqui. A gente tem mais um trecho, então, para ouvir dessa confraria da penitenciária do apanhador. E a carne é idêntica. Qual coisa? Assim ninguém falava nada, né? Maldade vem na hora. Só que a carne era boa. Mas ele reclamava do preço todo dia. Quem reclamava do preço? Vai baixar, vai baixar, vai baixar. Viu só, Guilherme? A carne era feita tudo errado, mas era boa, viu? Ninguém reparava. Era boa. Imagina assim, quanta gente daqui a pouco não teve um piriri e não sabia de onde é que era.
Daí foram descobrir depois. Agora Não vou conseguir falar mais pensando nessa situação. Vou tentar me concentrar um pouquinho agora, Lu. Mas olha só, o que acontece? Sério? Não, Assim, imagina a proliferação de bactéria. Isso. É tragicômico, é uma situação absurda. E olha, assim, o mais impressionante são as pessoas que daqui a pouco ainda estão ali dizendo não, tá muito caro, tem que baixar. Gente, mas vem cá, tu tá comprando um produto que é extremamente regular, tchê. Não era nem para tu estar comprando isso. E assim, com certeza isso ainda deve repercutir, porque novos locais ali, novos estabelecimentos comerciais ainda podem aparecer lá em Caxias. O Ministério Público ainda deve desdobrar essa operação e ele pode, inclusive, ouvir ainda os próprios comerciantes que daqui a pouco têm a suspeita de estarem recebendo esse tipo de carne. Com certeza, né, Guilherme? Eu acho assim, se você consome lá numa hamburgueria X, tem várias que foram para as redes sociais, mostraram a certificação, né? Então a gente também não pode ser injusto, mas as outras precisam e devem, né, mostrar a realidade, se não compravam, provar, se compravam achando que era de gado, tem que comprovar, porque a gente fica muito inseguro numa situação dessas, né? Muito inseguro. Justamente por isso, porque essa carne era vendida gato por lebre. Exato. Agora, os próprios presos, eles comentam ali, mas eu não sabia. Um dizia, né? Mas o cara disse que não sabia, que era igual, não sei o que, que era igual. Gente, o próprio ironiza ali. Claro que eles sabiam, né? Que estavam comendo. Ele mesmo ironizou ali, né? Exatamente. O preso ironizou na segunda imagem que a gente viu ali. Então, assim, é uma situação que, gente, se tu não tá comprando a carne de um local certificado, de um açougue certificado, um fornecedor que tem, né, a sua condição, olha como será que ela está chegando. Será que ela está no caminhão frigorífico ou ela está vindo aqui numa D20, né, caindo aos pedaços, chegando aqui na tua frente? Um cara que nunca viu carne na vida, tudo bem, né? Pois Ou seja, para um cara que nunca viu carne, tudo bem. Porque a carne de cavalo ela é bem mais vermelha e ela tem um sabor diferenciado. Porque há vários países que consomem carne de cavalo. Até o Glauco disse que quando esteve no Japão ele consumiu. É verdade. Né? Meu marido esteve na Islândia lá, eles inclusive têm criação de uns cavalos que são mais peludos e tal. Enfim, gente, são questões culturais. Aqui no Brasil a gente não consome, mas não é proibido. Mas isso aqui que a gente viu é totalmente proibido. Ou seja, tá tudo irregular. Não, e assim, Lu, é bem como tu disseste, eu vou te dar um exemplo meu, assim. Pra mim, que não entendo nada de carne, que sei fazer churrasco só com salsichão, talvez até passaria se alguém me vendesse e me dissesse. Agora, pergunta pra minha mãe lá, que é especialista no bife, na carne moída e que sabe cortar a carne pra ver se ela não vai perceber. Minha mãe com certeza ia te dizer, não, isso aqui não é o certo, não vou levar. Ô, Gui, vou dizer pro pessoal de casa que manda dicas pro Guilherme assar uma carne, gente. Manda, deixa Deve pra ter mim. muito churrasqueiro. Eu acho que você tinha que ir pro El Topador, hein? Pois Daqui a pouco né? tem um cursinho rápido. Aceitamos todo convites domingo lá aqui do no El Topador. SBT, hein? Ele dá umas dicas, ó, ótimas, Guilherme. Minha turma lá em Jaguarão já tá de olho no El Topador. Pois é, ele deve ter... Ó, o pessoal vai se sentir ofendido, viu, Guilherme? Pois é. Não, mas eu acho que assim, ó, Lu, essa condição aí, voltando, né, para o nosso assunto aqui da carne, isso é algo que ainda precisa de fato ser até apurado e esclarecido pelo próprio Ministério Público, até para não gerar essa insegurança de quem estava recebendo o quê. Então, daqui a pouco, a divulgação de todas dessas listas e da suspeita precisa ser feita pelo próprio MP para que os outros não paguem por essa situação. Com certeza. Muito obrigada, Guilherme Roquette. Daqui a pouco você volta. Agora, vamos respirar um pouquinho, porque tem um recado do André Har. Eu tenho uma pergunta para você. O que você faria se ganhasse agora R$200 mil? Então já vai imaginando as possibilidades, porque a Team Friday chegou com uma oportunidade imperdível para você no aplicativo Team Mais Vantagens. Somente no mês de novembro você terá a chance de participar de um sorteio de R$200 mil no final do mês. Acumule números da sorte. Quanto mais números você tiver, mais chances de levar o prêmio. E você que é Team Controle ou Team Pré, já tem essa facilidade. É só baixar, usar o aplicativo Team Mais Vantagens e aproveitar a Team Friday. Se eu fosse você, não perderia essa oportunidade imperdível de levar todo esse dinheiro para casa. Você ainda não é Team? Então não perca essa chance. Vem para Team e aproveite mais esta vantagem. Team, imagine as possibilidades. Agora, atenção, meio-dia aí, 34 minutos. Agora há pouco, o prefeito de Palmitinho,
Lá no noroeste gaúcho, mais pro norte, ali, bem na divisa com Santa Catarina, sofreu uma tentativa de homicídio. Caetano Albarello foi esfaqueado dentro do gabinete. É isso, Guilherme? Olha só o que aconteceu lá. Ele estava dentro do gabinete na prefeitura lá de Palmitinho, reunido com uma mulher. Segundo a informação que a gente tem, ela seria uma comerciante lá do município e tentava a regularização de um bar lá na cidade. Foi nesse momento, então, que ela aplicou vários golpes de faca contra o prefeito. Essa mulher tem 31 anos, não possui antecedentes criminais e ela foi presa, então, em flagrante. O estado de saúde do prefeito de Palmitinho, o Caetano Albarello, ele é considerado estável. A gente vê aí na imagem que foi cedida pela rádio lá local, a imagem mostra a ambulância do SAMU ali saindo, inclusive, lá da prefeitura, uma movimentação intensa ali na região. Ele foi atendido, então, inicialmente no Hospital Santa Terezinha, lá de Palmitinho, mas precisou ser transferido para Tenente Portela, a cidade vizinha ali da cidade. A imagem, então, foi cedida pelo Grupo Cheru, para a gente fazer aqui o agradecimento pela possibilidade de a gente poder estar ilustrando essa informação. Mas o fato é que isso aconteceu, então, agora há pouco, Luciane, ainda, já quase no finalzinho da manhã, justamente quando o prefeito se encontrava com essa comerciante que estava buscando a regularização de um bar. Até que ela, perdeu a estribeira e acabou esfaqueando, então, o prefeito Caetano Albarello no próprio gabinete na prefeitura de Palmitinho. Nossa, que horror! A gente tem informações do estado de saúde dele, Guilherme? Sim, Lu. Ele foi transferido lá para Tenente Portela. Recebeu atendimento, então, primeiramente no Hospital Santa Terezinha, lá em Palmitinho, mas a gente sabe que é uma cidade pequena, então muitas vezes os recursos eles são menores. Acabou sendo transferido para o município vizinho de Tenente Portela, que daí tem mais estrutura lá na região, e aí o estado de saúde dele agora, nesse momento, ele é considerado estável. Não é um estado grave, ele é um estado que não inspira tantos cuidados quanto se tivesse numa outra condição. Mas está em estado estável, com certeza se recuperando. É provável que o prefeito vai ter que passar aí por uma bateria de exames para ver qual foi a profundidade, que inclusive esses cortes foram provocados. Mas pelo menos ele não corre risco de morte nesse momento, pela informação que a gente tem apurado aqui na redação pela Ananda Miller. Que bom que pelo menos o estado de saúde é estável, né? E tudo indica, então, que a mulher que deferiu essas facadas, ela estava inconformada com algumas medidas da prefeitura. Imagina, semana passada a gente mostrou lá o prefeito de Cerro Grande do Sul, que acabou algemando uma moradora. Agora, uma moradora lá de Palmitinho resolveu esfaquear o prefeito. Exato. Pelo amor de Deus. E a situação assim, Luciane, se a gente for levar tudo, com o perdão do trocadilho, a ponta de faca dessa maneira, tanto aquela situação lá de Cerro Grande quanto essa agora de Palmitinho, a que ponto a gente vai chegar, Luciane? Puxa. Não, a gente vai voltar lá para a Idade Média. Exatamente. A gente parece estar a caminho, Ligaram a marcha ré e não conseguiram mais engatar a primeira nunca mais. É muito difícil de entender também o que leva uma pessoa a ir para um encontro com o prefeito também, possivelmente armada. A gente não tem essa confirmação se ela já estava... Exatamente, mas ela com certeza pode ter premeditado esse crime. É óbvio que isso vai ser apurado ainda pela Polícia Civil. Foi atendido pela Brigada Militar. A gente vê aí a imagem do próprio SAMU saindo lá da Prefeitura de Palmitim. Mas é uma outra condição que precisa ser apurado pela polícia. Se ela já não levou a faca para lá, e premeditou essa possibilidade de cometer o crime. Tá certo, a gente segue acompanhando essa situação, porque agora... Deixa eu chamar vocês aí de casa. Para um pouquinho o que vocês estão fazendo. 12h e 37 minutos. Porque, olha, a gente já mostrou aqui no SBT Rio Grande de tudo, Furto e roubo. Olha, até já perdi as contas das coisas mais bizarras e surreais. Só que agora a gente vai mostrar... Sério, eu garanto que você aí de casa nunca viu. Dessa vez o flagrante é um pouquinho diferente, porque o homem invadiu uma casa... E aí ele não viu o que levar e aquela coisa, não vou sair de mãos vazias, Não vou sair de mãos vazias. Então deixa eu chamar aqui o Lucas Abate. Lucas, conta essa história, porque a gente está fazendo um mistério, E esse rapaz, o que ele acabou levando, hein? Eu já vi ladrão de cone, de maçaneta, de lâmpada. Tô lembrando aqui algumas situações inusitadas, Luciane. Mas ladrão de varal de roupa
Isso eu nunca tinha visto. E varal Foi cheio. em Ijuí, na madrugada do último domingo. Levou o varal com cueca, com calcinha, com camiseta, com tudo que estava ali. Ele não se deu nem ao trabalho, Luciane. Olha só, entrou no pátio, olhou, não achou bicicleta, não achou nada que pudesse ter um pouquinho mais de valor. Ele não se deu nem ao trabalho de tirar as roupas, de recolher as roupas, dobrar, botar numa sacolinha. Não, saiu levando o varal inteirinho com as roupas penduradas. Ele já foi identificado até mesmo pela família dona dessa casa, que saiu, imagina só, estende a roupa, aproveita o domingo que seria de sol para secar a roupa, chega ali, ué, cadê? Então a família foi olhar nas câmeras e viu que um ladrão tinha entrado na casa e roubado o varal com tudo. Esse homem já foi identificado pela família, mas ainda não foi preso. Mas, gente, ele não se deu nem o trabalho de... Sabe que tem aquelas abinhas ali? Eu sou uma, né, que eu sou uma zero esquerda ali. Quando eu vou ter que mexer, eu tenho um varal exatamente igual. Aí eu vou lá, assim, e fico que nem... tentando passar pelas portas com aquele varal, mais ou menos como ele ali. Só que aí, o que eu faço? Eu pego as abinhas aqui, ó, aqui do lado, boto pra cima, né? E fecho, né? Agora, o que ele vai fazer com isso? O que ele vai fazer com um monte de calcinha? Vai abrir um brechó, Luciane? Calcinha, cueca, sei lá. Mas que barbaridade, é só Ou era só para não perder a viagem. Exato, mas me diz o que ele vai ganhar com isso? O quê? Olha, e o mais interessante é a situação da própria moradora, né? Porque ela saiu de dentro da casa e foi procurar as roupas, né, no outro dia de manhã para tentar recolher. E aí não encontrou. Cadê a roupa? Cadê a cueca do marido? Cadê a meia do filho? Cadê, né? Tinham sumido. Até ela procurou pelo varal. Como eles deram falta, resolveram pegar a câmera de segurança lá e aí viram o cidadão ladrão de cueca. Não, se tivesse, Lucas, sumido só a roupa, ainda era aquela coisa que a gente ia pensar assim, meu Deus, será que veio um vendaval e saiu voando? Será que entrou um gambá aqui em casa e levou essas roupas? Porque... não consigo entender, Lucas, não consigo. Não tem como entender. Agora eu tô curioso para saber quem é esse ladrão, se daqui a pouco algum conhecido, né, lá da região identificou. E daqui a pouco alguém conhecido na região que furta, que vive de pequenos furtos, que entra na casa de um, pega uma coisa, entra na casa de outro também. E a gente sabe, a gente já mostrou várias reportagens aqui, quando se trata de furto, a prisão no máximo é flagrante, no dia seguinte o cara já saiu da delegacia lá, muitas vezes antes mesmo do policial que prendeu. Então realmente é muito difícil, a gente estar rindo dessa situação, mostrando pelo inusitado que foi, mas é muito difícil deixar um ladrão, um homem, uma pessoa que furta atrás das grades. Então muitas vezes eles vivem desses pequenos crimes, roubam o varal de um, a roupa do outro, aí na outra casa roubam comida e assim vão vivendo, vão levando a vida só passando a mão na coisa alheia. Tá certo, obrigada, Lucas Abate, com informações desse furto aí, bem inusitado lá em Ijuí, o ladrão que levou aí um varal cheio de roupas, né, surpreendendo os moradores quando chegaram em casa. Agora, 12h42, daqui a pouco tem a previsão do tempo aqui no SBT Rio Grande. Pois é, o fim de semana, gente, é até estranho a gente dizer isso, mas teve geada na serra. Agora, a temperatura, olha ali em Porto Alegre, 32 graus, 32 graus. Imagens ao vivo de Gramado por lá, faz 30 graus, um dia de verão. E também tem esporte aqui no SBT Rio Grande, tem informações de Inter, tem informações de Grêmio e também os preparativos para a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo. Final que você só confere aqui na tela do SBT. Por sinal, logo mais tem um programa estreando 13h, a grande final Libertadores 2021. Imperdível, todas as informações depois do intervalo, a gente volta já. Estamos de volta ao vivo para todo o Rio Grande do Sul e a vinheta já anunciou. Stael Cias está entre nós aqui no estúdio. Stael, o calor que você disse que viria, acho que quem não acreditou, hein? Hoje já está suando, já dizendo quando é que vai refrescar. Exatamente. Está muito quente.
Mas depois de um final de semana que foi de inverno para o verão em poucas horas. Porque nós tivemos 2 dias seguidos de geada. Nós temos imagens aí de São Francisco de Paula, que no começo do sábado e no começo do domingo a gente vê que não foi restrita, isolada, pegou praticamente toda essa área aqui, outras partes também do interior do município. É incrível a gente dizer que no fim de semana teve geada. Geada. Né? Geada e depois calorão. Exato, e não só São Francisco de Paula, mas Cambará, Bom Jesus, São José dos Ausentes, com temperatura abaixo de 5 graus no amanhecer de sábado, no amanhecer de domingo e às tardes com calor. A gente teve ontem marcas de 33 graus, 32 graus aqui na Grande Porto Alegre, 33 pelo interior em vários municípios. Então foi uma grande virada de temperatura em poucas horas. Nós temos imagens aqui da Orla do Guaíba de hoje cedo, que já estava com céu limpo, céu azul. A gente consegue ver que sem nuvens e já com temperatura em alta. Tanto é que agora nós já temos quase 35 graus e olha, meio-dia 48, até as 13h30, 4 horas da tarde, a temperatura vai seguir subindo. Então imagino que será a tarde de hoje. Lá em Santa Rosa, na região da fronteira oeste, a temperatura agora está em 35 graus e meio. E seco, né? E seco, tá assim, porque ontem a umidade relativa do ar foi em nível de deserto, foi 10% de umidade apenas na metade oeste do estado especialmente, e mesmo em clima de deserto tem essa variação térmica justamente pelo ar muito seco. À noite acaba tendo resfriamento e durante o dia esquenta com a atmosfera muito seca. Então foi o que aconteceu no final de semana, clima de deserto que começa a mudar hoje, porque apesar do calor da tarde, nós não teremos o ar tão seco, começa a ter um pouco de umidade. Lá no extremo sul gaúcho, poderemos ter chuva passageira, nada importante, mas Jaguarão, Pelotas, Rio Grande, Praia do Cassino pode ter instabilidade. Então, a gente tem para hoje, aqui nessa região de Pelotas, essa chance de chuva passageira. É claro, 34 graus com umidade pode trazer até algum evento de chuva forte, mas vejam, todas as outras áreas com sol, com tempo firme, 37 graus em Uruguaiana, 37, talvez 38 lá em Santa Rosa, Caxias do Sul já passou a marca que a gente tinha previsto, vai passar dos 30 graus. E a região de Novo Hamburgo, 36 Novo Hamburgo, mas acredito que São Leopoldo, Campo Bom, que agora já tem 35 graus, vai a uns 38 graus. Vai ser temperatura muito alta hoje à tarde. Tem que se hidratar e passar filtro solar, porque vai ser céu claro, céu limpo e 34 graus em Santa Maria. O que vai acontecer? Nos próximos 4 dias a gente vai mostrar aí. A gente tem amanhã mais nuvens aqui na faixa leste e vai refrescar um pouco. A gente sai de Porto Alegre de 36 hoje, talvez 37 em alguns bairros, para 27 amanhã. O que vai trazer essa queda de 10 graus na temperatura é a passagem de uma instabilidade que vai pegar a região metropolitana, litoral, zona sul. Lá no interior não influencia muito, lá não refresca não, mas aqui na faixa leste amanhã refresca. O calor volta na quarta-feira. E na quinta nós teremos chuva. O que vai acontecer na quinta-feira, Lu? Primeiro eu vou mostrar o campo de vento, que é sempre importante mostrar. O campo de vento nos baixos níveis da atmosfera, que isso aqui representa risco. Porque a gente tem que imaginar o transporte de ar quente úmido, que a gente chama de jato de baixos níveis. É uma corrente de vento a mais ou menos 1.500 metros de altura, transportando ar quente, transportando umidade e vai formar um ciclone. Então tudo isso traz sim um cenário de alerta, de risco, mas traz uma boa notícia, que é a chuva, que neste mês de novembro foi muito escassa e tem muito produtor esperando a chuva para plantar. E aqui o mapa de pressão atmosférica que mostra que no B, de baixa pressão atmosférica, esse ciclone aqui configurado no dia 26 pela manhã. Então, lá na sexta-feira, começa na quinta-feira esse sistema se formar e ele se configura no mar na sexta-feira. Esse processo todo dele de formação é que vai trazer chuva e tem alerta para temporais entre a quinta e a sexta-feira. Tem um mapa de chuva para a gente mostrar a quantidade de chuva que a gente espera, volumes em algumas partes aqui da metade norte, também no nordeste, entre 50 e 100 milímetros. É uma excelente notícia. Claro, os temporais preocupam, a gente vai ter vento associado a este ciclone, pode ter muitos raios, até alguma situação de granizo, mas a boa notícia dentro desse contexto é a chuva. A gente vê para todo o estado, para todas as regiões, mas as áreas mais beneficiadas serão áreas da metade norte do Rio Grande do Sul, onde o volume, a quantidade de chuva será maior e certamente, Lu, vai ajudar aí nessa fase de plantio da soja, que nesse ano está mais adiantado que anos anteriores, e essa chuva vai ser decisiva aí para muitos produtores poder fazer a semeadura. Mas esse risco de temporal, então, é ali na sexta-feira? Na quinta e na sexta. Na quinta-feira já cedinho a gente... Ciclone deve ter vendaval, exatamente. Então. A quinta-feira já desde cedo, continue acompanhando aqui no SBT, a gente vai trazer durante todas as semanas as informações e de quinta para sexta.
Tá certo, então, Stael Cias volta quinta-feira aqui com todas as debaixo de mau informações sobre esse ciclone. Tá certo, até quinta-feira, Stael. Até lá. E olha só, enquanto a maioria dormia aí no fim de semana, tinha mais um meteoro aqui riscando o céu gaúcho. O registro foi quase 3 da manhã ali de domingo e o meteoro passou por trás de um coqueiro. Olha que imagem linda, riscou o céu de Lomba Grande, interior de Novo Hamburgo. Segundo o observatório Heller-Jung, em parceria com o engenheiro Frederico Spork, registrou então esse fenômeno e um meteoro foi extinto a cerca de 76 quilômetros de altitude sobre a cidade de Lajeado, no Vale do Taquari. Entrou na atmosfera a uma velocidade de 104 quilômetros por hora e durou menos de 1,5 segundo. Quem viu, viu. Quem não viu, depois de 1,5 segundo, não viu mais, né? Agora, hora do esporte. E o Matheus Schenck já está aqui no estúdio, chega mais, tem muita informação aí da dupla Grenal. Agora começou a semana de final de Libertadores, hein? E o verdade. Flamengo vem com tudo aí, depois de ter passado pelo Inter. Rapaz, a gente pode até começar vendo os gols dessa partida, o Internacional perdendo em casa para o Flamengo. Mais ou menos 4 meses que o Inter não perdia em casa. Acaba derrotado, então, para o Flamengo 2-1. Eu estive lá acompanhando essa partida, fiz reportagem, foi muito legal. E o Flamengo dominou o primeiro tempo, Lu. Foi um negócio assustador. O primeiro tempo só deu o Flamengo. 2-1 ficou muito barato para o Internacional. O Flamengo que amanhã enfrenta o Grêmio, provavelmente com um time diferente. O Renato deve dar uma relaxada nos seus principais jogadores. Garantia de facilidade? Sabe por quê? Tem caras tipo Arrascaeta, deve ir para o jogo. Pedro deve ir para o jogo. Diego deve ir para o jogo. Então, se você, torcedor gremista, está achando que vai ser fácil porque o Renato vai poupar seus titulares, não vai não. É jogo complicado. A gente está vendo aí o gol do Inter marcado pelo Tyson, uma bonita tabela com o Palácios, mas não deu para o Inter, acabou derrotado por 2-1. Depois, aliás, antes dessa partida, o Flamengo fez a sua rodinha no vestiário ali e tal, galera fazendo suas declarações ali de energia. E eu vou combinar ao vivo. Laís, querida, tira a frase da nossa próxima atração, porque eu quero que você preste atenção na legenda dos jogadores do Flamengo. O que eles falaram? Presta atenção. Hoje é um recado para ter se para sábado, hein? Hoje é um recado para ter se para sábado. Nosso melhor. É isso, rapaziada. Todo mundo preparado. Hoje é um time, terça-feira, na mesma pegada, mas a final começa hoje, rapaziada. Todo mundo aqui é importante. E vamos mostrar dentro de campo porque aqui é Flamengo. Vambora! Vamos! Prestou atenção ali? Hoje é um time, terça-feira é outro. Não quer dizer que vai ser fácil. Gente, acordem pra vida. Gremistada, calma. Não é jogo jogado, é jogo difícil. Renato vem com os reservas, mas entre os reservas tem o Pedro, que é um dos melhores atacantes do Brasil. Eles estão no ritmo, né? Estão na confiança, no ânimo. Grande final aí da Libertadores. A grande final? A grande final. A grande final. Um nome bonito, aqui. Né? Daqui a pouco já tem aí a grande final Libertadores 2021. Terminando a SBT Rio Grande, vai ter um programa novo, né? Exatamente. Vamos então falar de Grêmio, o Grêmio que enfrenta amanhã o Flamengo. Antes disso, no sábado, o Grêmio venceu a Chape. Vamos conferir os gols dessa partida. Aliás, Lu, que golaço o Lucas Silva fez. Olha aí, que petardo de fora da área. Um bonito chute do Lucas Silva. Coisa rara, ele tenta, finalmente acertou. E olha, esse segundo gol também foi bonito. Thiago Santos foi indo, ninguém parou dentro do gol. 2-0, depois teve coisa feia no jogo também, teve gol contra do Cortez. Vou falar baixinho aqui para ninguém ouvir, teve gol contra do Cortez. Olha aí, que pataquada Cortez, meu filho. Mas 2 minutos depois, olha o Cortez indo à linha de fundo. Isso é tão raro quanto o Cometa que passou lá no Vale do Taquari. Cortez foi à linha de fundo, o Grêmio venceu por 3-1, gol contra do Laércio. Então amanhã, Grêmio e Flamengo. Tem também muita Libertadores ainda, daqui a pouquinho tem programa especial. Vamos olhar então como é que ficou a classificação depois dessa rodada? Tá acabando o Brasileirão, gente. Me pegaram. Antes disso, os jogos que restam, Lu, vamos lá. Grêmio e Flamengo amanhã, Bahia e Grêmio sexta, depois Grêmio e São Paulo, Corinthians e Grêmio, Grêmio e Galo. O Grêmio tem que vencer 3 e empatar 1. Essa é a projeção. Vencer 3, empata 1. Dá pra perder um jogo desses aí. Um só. Apenas um. Apenas um.
Vamos respirar. Ficou nervosa, assim. Tem que perder no máximo 1. No máximo. Vamos para a classificação? É melhor. Vamos para a classificação? Tá. Mais uma pegadinha. Mais uma pegadinha. Vamos falar de Liga dos Campeões? Vamos falar de Liga dos Campeões? Não vamos sofrer. Tá, olha só, amanhã tem Barcelona e Benfica, jogaço, 5 da tarde, essa partida exclusiva no SBT. Se liga aí. Nessa terça-feira tem Liga dos Campeões ao vivo aqui na tela do SBT. Barcelona e Benfica. É a estreia do ídolo Xavi como técnico do Barça na maior competição de clubes do planeta. E a missão é dura, hein? Precisa superar ninguém menos, ninguém mais do que Jorge Jesus e o Benfica, que venceu o último confronto entre as duas equipes por 3-0. Quem vencer na terça-feira se aproxima muito da vaga nas oitavas de final. É nessa terça, 15 para 5 da tarde. Eu espero você. Tá achando o quê, meu amigo? Tem Champions League amanhã, tem a grande final no sábado e tem programa especial começando nesta segunda-feira, depois do SBT Rio Grande. Agora? Já tá prontinho aí a grande final Libertadores 2021. Tem Casimiro nesse programa, Pedro Certezas e tem ele! Glauco Baza! Glauco, nosso grande Glauco! Precisamos matar a saudade, né? Eu tô com saudade dele. Eu só ouvi rapidamente enquanto ele estava indo se arrumar. Aquele homem garboso e elegante, estará ao vivo no programa especial A Grande Final Libertadores 2021. O pessoal lá do SBT Rio fazendo um baita trabalho, uma baita cobertura. E a gente também ajudando. Uma honra pra gente, um Flamengo até quarta-feira de manhã aqui em Porto Alegre. A gente vai estar de olho em tudo do Rubro Negro. Tá certo, então. Amanhã a gente volta, né? Com todas as informações. 7h20 da noite tem Marcelo Chemali no segunda edição. E logo mais, Glauco Paz e todo o time. Faltam alguns poucos segundos, faltam alguns hein? segundos para começar, então, esse programaço. Não desliga, que é aqui na tela do SBT, né? Estarei almoçando e assistindo. Vamos lá, então. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchauzinho.